Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas sagas, sabe? Das mais intensas de Gênese. É uma história de rivalidade familiar, mas não qualquer uma. Uma rivalidade tão profunda que, no fim das contas, moldou uma nação inteira. E tem mais, viu? É também sobre uma estratégia de negócios, uma coisa tão astuta que transformou um homem num verdadeiro magnata. Então se prepara, porque a trama tem de tudo: inveja, desespero e, claro, muita genialidade. É uma pergunta e tanto, né? Pensa comigo, como é que uma briga, uma tensão dentro de uma única casa pode acabar sendo a semente, a base para 12 tribos inteiras de Israel? Parece loucura. Para entender isso, a gente precisa voltar para o comecinho, para a raiz de todo esse conflito. E a nossa história começa então com uma rivalidade daquelas, bem acirrada mesmo. A gente está falando de duas irmãs, Raquel e Lia. E o detalhe, as duas casadas com o mesmo homem, Jacó. Dá para imaginar, né? Desde o primeiríssimo momento, a tensão ali entre elas era, nossa, quase insuportável. E olha, a história já joga a gente direto no olho do furacão, no centro do desespero. Essa frase de Raquel para Jacó, ela diz tudo. Mostra o peso esmagador que a situação tinha. Pensa bem, naquela cultura, o valor de uma mulher estava muito, mas muito ligado aos filhos que ela tinha. Então, para Raquel ter filhos não era só um desejo, era uma questão de identidade, sabe? Quase de sobrevivência emocional. E é exatamente aí que está a raiz de todo o problema. De um lado, Lia, a irmã super fértil, tendo filhos. Do outro, Raquel, que simplesmente não conseguia engravidar. Essa inveja, ela foi consumindo Raquel por dentro, sabe? E acabou virando o motor, o combustível para tudo que ela fez depois. E foi aí que começou uma competição bem intensa e, vamos dizer, nada convencional. Então, já que não dava para vencer essa disputa de forma direta, o que Raquel faz? Ela muda as regras do jogo. A rivalidade sobe de nível, entra numa nova fase. Vira uma espécie de competição por procuração. E quem entra em cena? As servas. Elas se tornam peças centrais nessa batalha por filhos. E a jogada da Raquel é surpreendente. Ela chega e oferece a serva dela, a Bila, para Jacó. Naquela cultura, isso era tipo uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Qualquer filho que nascesse dali seria, por lei, considerado filho de Raquel. Foi uma manobra totalmente desesperada para finalmente conseguir competir com a irmã. E não é que a estratégia funciona? Bila engravida e dá à luz 2 meninos, Dan e Naphtali. Pronto, Raquel finalmente entra no jogo, marca seus pontos no placar. Com certeza ela sentiu que, enfim, conseguiu uma vitória em cima da irmã. Mas o que é interessante mesmo é a reação da Lia. Ela vê o que a Raquel fez, percebe que ela mesma parou de ter filhos e pensa: ah, é? Ela não ia ficar para trás de jeito nenhum. Ela responde na mesmíssima moeda. A competição só aumenta. Lia, então entrega sua serva Zilpa para Jacó. E o resultado? Mais 2 filhos, Gade e Asser. E com isso, o placar da competição por procuração fica empatado. Imagina o clima. A rivalidade entre as irmãs ficou ainda mais pesada. E aí a história toma um rumo bem peculiar, para dizer o mínimo. A competição muda de arena, vai para um campo de batalha totalmente novo. E o que está no centro disso tudo? Uma planta misteriosa e um acordo muito, mas muito estranho que mostra até onde elas estavam dispostas a ir. Então, o que acontece é o seguinte. Ruben, o filho da Lia, está lá no campo, encontra umas plantas chamadas mandrágoras. Naquela época, o pessoal acreditava que essas plantas tinham um poder, que ajudavam na fertilidade. Para Raquel, que estava desesperada, aquilo era tipo a última esperança, uma luz no fim do túnel. E isso tudo leva a uma negociação que é simplesmente inacreditável. De um lado, Raquel, querendo as mandrágoras a qualquer custo. Do outro, Lia, que vê ali a chance de conseguir o que ela mais queria, a atenção do marido. A troca é essa, preto no branco. As plantas que supostamente dão fertilidade por uma noite com Jacó. O resultado desse acordo é, no mínimo, irônico. Porque quem engravida de novo é a Lia, justamente a que faz a troca para ter a noite com o marido. Ela acaba tendo mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e também uma filha, Diná. Mas o destino ainda guardava uma revolta sul. Depois de anos e anos de espera, o grande desejo de Raquel finalmente se realiza. Ela dá à luz seu próprio filho, José. E o nascimento dele, o nascimento dele muda absolutamente tudo. Com o nascimento de José, o filho que ele teve com a sua amada Raquel, Jacó sente que deu. Chegou a hora. O tempo de servir ao sogro Labão acabou.
Ele agora tem uma família enorme para sustentar e quer construir o próprio futuro. Só que, para sair, ele precisa negociar os termos. E o sogro dele, Labão, era conhecido por ser um cara bem astuto. A verdade é que Jacó era uma mina de ouro para o Labão. Ele trouxe muita prosperidade para a família. Então é claro que Labão não queria que ele fosse embora. E aí ele lança o desafio. Diga qual é o seu preço. Peça seu salário. É nesse momento que a esperteza do Jacó, aquela que foi afiada em anos de rivalidade e trabalho duro, realmente vai brilhar. A proposta que Jacó faz parece, à primeira vista, muito modesta. Até meio boba, na verdade. Ele pede só os animais que ainda vão nascer e que tiverem cores específicas. Os salpicados, os malhados, os mais escuros. Labão, claro, achando que está levando a maior vantagem, aceita na hora. E é aqui que a gente vê o brilhantismo do plano de Jacó. Para garantir o acordo, Labão pega todos os animais que já eram malhados e leva para bem longe. Deixa Jacó só com um rebanho de cor sólida. Parece que Jacó saiu perdendo, né? Mas ele tinha um truque na manga. Ele pega umas varas, descasca umas listras nelas e coloca nos bebedouros. Ele estava apostando numa crença antiga, uma ideia de que o que a mãe visse na hora da concepção poderia influenciar a aparência do filhote. Basicamente, ele estava tentando imprimir o padrão que ele queria na próxima geração de ovelhas. Bom, agora a gente vai ver o resultado dessa estratégia que parece meio bizarra, mas que foi genial. A grande pergunta é, será que esse plano maluco funcionou? A resposta é, com certeza sim. Mas o verdadeiro golpe de mestre, o pulo do gato, não estava só nas varas, estava na seleção. Jacó era esperto. Ele só usava essa técnica com os animais mais fortes e saudáveis do rebanho. Os mais fracos, ele deixava acasalar normalmente. Ou seja, ele não só garantia que os filhotes malhados fossem dele, como também garantia que a genética mais forte ficasse do seu lado. Os animais mais fracos, de cor sólida, continuavam sendo de Labão. Foi uma forma primitiva, mas incrivelmente eficaz de seleção genética. O resultado foi simplesmente espetacular. O rebanho de Jacó não só cresceu, como ficou muito maior e mais forte que o de Labão. Ele, na prática, manipulou o sistema todo a seu favor, direcionando toda a força, toda a vitalidade do rebanho para construir a sua própria riqueza. E o texto bíblico conclui de forma bem direta. Jacó se tornou um homem extremamente próspero. Ele passou a perna no sogro espertalhão e construiu uma fortuna imensa usando a própria inteligência, garantindo a independência dele e o futuro da sua enorme família. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. O que realmente enriqueceu Jacó? Foi a pura astúcia dele? Foi uma bênção divina? Ou quem sabe um conhecimento antigo sobre genética que pra gente hoje soa quase como mágica? A história não dá uma resposta fácil, né? Deixa a gente ir aqui ponderando sobre essa mistura complexa entre o esforço humano e aquilo que a gente chama de destino.